Se quiser apoiar nosso canal e colaborar para a produção constante de conteúdo, é fácil. Basta clicar no link da lojinha, na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará nos oferecendo um suporte valioso. O Gandhi continua a existir hoje? Você deseja realmente saber? Sim? O que se subtende nessa pergunta? Se ele continua a viver? Então também você continuará a viver. Deseja, pois, conhecer a verdade acerca da continuidade. Quando eu morrer, continuarei a existir? Terei um ser ou serei destruído completamente? Agora, senhores, é provável que a maioria de vocês acredite na reencarnação, na continuidade. Portanto, essa crença o está impedindo de encontrar a verdade contida nessa pergunta. Você está compreendendo? Aqui está um desafio. Vamos experimentar de acordo com o que eu disse em resposta à pergunta anterior. Vamos experimentar. Vamos descobrir a verdade contida nessa questão imediatamente, e não amanhã. Para compreender logo, precisa se desembaraçar da sua crença na reencarnação, não é? Você não sabe, é apenas uma crença. Ainda mesmo que pense ter prova da continuidade, essa prova está ainda na esfera do pensamento. A mente pode enganar-se e fabricar tudo o que deseja. Assim como queremos achar a verdade desse desafio, precisamos nos aproximar dele de uma maneira nova, com uma mente nova. Porque para compreender agora e não amanhã, é essencial uma mente nova e fresca. Para achar a verdade, preciso descobrir o que é que está impedindo a mente de renovar-se. Não vou responder se Gandhi está vivo ou não. Vamos tratar disso mais tarde. Todavia, para compreender, é essencial um novo frescor. Vou por isso verificar se minha mente está anuviada. Como estou cheio de ansiedade, cheio de esperança, cheio do desejo de continuidade, obviamente estou obnubilado. Portanto, não posso compreender o novo desafio. Há continuidade? Para compreendê-lo agora, preciso compreender as várias barreiras que estão impedindo a mente de ser nova agora, para receber o novo. Ora, o que é continuidade? Você está de fato interessado nisso, senhores? Ou apenas escuta? Por agora esqueci de que apenas escuta e experimente junto comigo enquanto prossigo. Estou pensando em voz alta com vocês sobre esse problema. Ele é seu problema, tanto como o meu. Estou apenas a lhe dar uma expressão. É seu problema. Portanto, siga-o experimentalmente passo a passo. Ora, o que é isso que chamamos de continuidade? O que é que continua? De duas coisas, uma. Ou é uma entidade espiritual e, portanto, fora do tempo, ou é simplesmente a memória, dando continuidade a si mesma através do resíduo da experiência. Compreende? Eu estou me fazendo claro? Isso é, se sou uma entidade espiritual, então sou atemporal. Logo, não há continuidade. Porque o que espiritualidade, verdade, divindade está fora do tempo. Não é, portanto, aquela continuidade que conhecemos como amanhã e o futuro. Compreende? Se isso que sou é uma entidade espiritual, ela deve ser sem continuidade. Não pode progredir, não pode crescer, não pode vir a ser. Mas, em verdade, aquilo que eu sou
pensa que deve vir a ser. Isso é, estou pensando em termos de vir a ser. Portanto, não sou uma entidade espiritual. Porque se sou uma entidade espiritual, não estou no processo de vir a ser. Então a vida e a morte são uma só coisa. E há então a atemporalidade, a eternidade. Mas você está pensando em termos de vir a ser. Portanto, é prisioneiro do tempo. Não vá dormir sobre isso. Nós estamos experimentando juntos. Assim, se é uma entidade espiritual, não precisa se preocupar mais a tal respeito. Não tem de descobrir se existe ou não continuidade. E a questão está liquidada. Há a imortalidade. Mas vocês não são tal coisa. Vocês têm medo. E é essa a razão por que deseja saber se há continuidade. Te resta, sim, uma única, que é a memória. Estão compreendendo, senhores? Não pode ficar hesitando entre as duas coisas. Se é uma entidade espiritual, não se preocupe então a morte, a continuidade ou o tempo, porque o que é espiritual é eterno e atemporal. Mas você não se acha nesse estado de ser. Está no estado de vir a ser. No estado de continuar, desejando saber se há continuidade ou não. Essa própria pergunta indica que não se acha no estado de ser. Portanto, podemos deixá-lo de parte. E o que é que continua? O que é que continua na nossa vida de cada dia? Obviamente não é a entidade espiritual, é a sua memória, identificada com a propriedade, o nome, as relações, as ideias. Não é? Se não tivesse memória nenhuma significação, teria propriedade. Se não tivesse uma memória de ontem, a propriedade não teria significado algum. Nem a teriam as relações, as ideias. Está buscando a continuidade e firmando-a na propriedade, na família, na ideia. O que é o eu? E deseja saber se o eu continua. Ora, quando fala do eu, o que é isso? É o nome? As qualidades? As ideias? A sua conta no banco? A sua posição? O seu caráter? A concepção de ideias? Sendo que tudo isso é memória, não é? Senhor, eu não estou compelindo vocês a aceitar coisa alguma. Estou expondo o que é. Realmente, não estou propondo teorias nem especulações. Estamos experimentando para ver se podemos encontrar a verdade da questão e nos libertarmos do problema da continuidade. O que é então que causa a continuidade? Obviamente é a memória. E como vem a existir a memória? Muito simplesmente. Há a percepção, o contato, a sensação, o desejo e a identificação. Vejo um automóvel, há a percepção de um automóvel, depois há o contato, depois a sensação, depois o desejo de possuir e depois ele é meu. Assim o eu é o resíduo da memória. Ainda que dividido num eu superior e num eu inferior, ele está sempre dentro dos domínios da memória. E isso é bem óbvio, quer o admita ou quer não. Quando pensa em Deus, isso está ainda dentro do campo da memória. Quando fala do eu superior, quando fala de Brahma, isso está ainda dentro do campo da memória. E a memória é compreensão incompleta.
Você já não notou que quando compreende uma coisa, ela não deixa cicatriz como memória? Eis porque o amor não é memória. O amor é um estado de ser, não é uma continuidade. Ele só se torna continuidade quando não há amor. Assim, não há continuidade. Quando não há memória. O pensamento identificado precisa continuar. Mas se não há identificação, não há continuidade. E a memória é a base mesma da identificação. Pela continuidade, pode haver renovação? Você compreende? O eu continua de lembrança em lembrança. A memória das minhas realizações, minhas faculdades, minhas propriedades, minha família, minhas ideias, meus pensamentos, tudo isso é o eu, a pessoa, quer seja um eu superior ou um eu inferior. Isso é o eu. Ora, essa continuidade trará jamais uma renovação, um renascimento ou um novo vigor? A continuidade trará a compreensão da verdade? De certo que não. O que continua não tem renovação, não tem frescor, não tem novidade, porque está apenas continuando o que foi ontem numa forma modificada. Isso é memória. E memória não é um processo de renovação. Não há renovação por meio da memória, por meio da continuidade. Só ocorre renovação quando há um fim. Só ocorre frescor quando há a morte, quando a ideia cessa. Então, todos os dias há renovação. Quando o eu se acaba, há renovação em cada dia, em cada minuto. Onde existe continuidade, não há renovação. E é pela continuidade que todos nos anelamos. Essa pergunta sobre Gandhi continua a existir significa apenas eu continuo a existir? Eu identificado com ele. Você continuará, é claro, enquanto houver identificação, porque a memória continua. Mas nisso não há renovação. A memória é tempo. E o tempo não é a porta à realidade. Através do tempo, nunca chegará ao eterno. Deve haver, portanto, um fim. O que significa que, para se encontrar o real, deve haver morte a todos os minutos. Morte para suas posses, para sua posição, mas não para o amor. É óbvio que há continuidade, quando o pensamento está identificado. Mas a continuidade jamais conduzirá ao real, porque a continuidade é meramente pensamento identificado com o eu, que é memória. E só há renovação, renascimento, frescor, novidade. Um estado de ser temporal na morte, no fim, momento por momento. A verdade, a realidade, Deus, ou o que quiser, não vem à existência através do tempo. Só vem à existência quando o tempo, a memória, deixam de existir. Quando você, como memória, está ausente, quando você, como memória, não está funcionando, quando cessa aquela atividade da memória como eu, há então o fim. Nesse terminar, há renovação. E nessa renovação encontra-se a realidade. Obrigado por acompanhar esta fascinante palestra com Krishnamurti.
Se o conhecimento compartilhado aqui ressoou em você, convidamos a explorar mais 2 pérolas de sabedoria que estão sendo exibidas na sua tela. Desafie-se a expandir o seu entendimento. Compartilhe as suas percepções no campo de comentários. Sua voz é importante para nós. Não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco. Até logo!